Então vá, bora lá. Antes de mais, obrigada por estares aqui, obrigada pelo teu tempo e seja bem-vinda. Obrigada, obrigada eu por estar aqui. Olha, vamos então dar início e Sim, o que é que eu te queria, deixa-me só colocar aqui o comentário para quem for entrando e fixá-lo e dizer-te então, fixar o comentário, tá, ok, perfeito, bora lá. Então, estamos em direto para o podcast Vida Próspera, onde nós falamos, a base de tudo aqui para mim é prosperidade emocional, então começamos sempre por aí, e eu começo sempre por perguntar, ou quase sempre por perguntar, o que é para a pessoa que convidei, o que é este conceito para ti, então especificamente, Jacqueline, o que é para ti viveres a tua vida próspera e o que é, na tua vida, este conceito de prosperidade emocional. ora, na minha visão, a prosperidade emocional só pode acontecer se houverem outro tipo de prosperidades, penso eu. A emocional é a mais importante, claro, mas acho que quando nós somos prósperos emocionalmente, o resto também flui, não é? Uhum. Seja porque a maioria das pessoas falam de prosperidade financeira, obviamente, ou melhor, normalmente a prosperidade está e há mudanças estão associadas à palavra financeira, o que não quer dizer que estejas agora a ser próspero financeiramente, mas tu, para ti, para uma pessoa pode não ser, mas para ti pode ser. E eu acho que é tudo uma consequência, seja emocional, seja familiar, seja na saúde, tudo está interligado, porque se nós não tivermos estas partes todas conectadas e bem, também não podemos ter prosperidade emocional. Uhum. Para mim significa saber que estou, sei lá, bem comigo própria, que me sinto bem na minha pele, que consigo exprimir-me e ser eu, não como muitas pessoas que têm se calhar um bocadinho de máscaras e são um dia uma coisa ou amanhã como as pessoas, amanhã, hoje como as pessoas são uma coisa, à tarde já são outra, Uhum. mas ser sempre a mesma, tentar ser sempre a mesma pessoa, claro que depois no trabalho nós temos que nos adaptar, mas tentar ser sempre, ter sempre a mesma personalidade e nunca tentar esconder isso. Eu tento ser muito autêntica e este ano, acho que foi essa a palavra que eu escolhi, que não escolhi sempre uma palavra para o ano e a palavra autêntica foi a deste ano. Uhum. Isso também só se consegue, na verdade, depois de muito trabalho de autoconhecimento e depois de muito trabalho emocional, certo? Sim, certo. Sendo que o meu trabalho emocional começou há mais ou menos 2 anos e meio. Ou E eu seja, penso antes disso, desculpa interromper-te, mas só para percebermos, antes disso assim, tu já tinhas esta, eu vou-lhe chamar facilidade, não é se é este o termo mais correto, mas tu já tinhas esta facilidade de te apresentares tal como tu és em todos os contextos, dentro daquilo que é o possível, obviamente. sim, acho que sim. Eu E o que é sinto que que achas que contribuiu para isso? Porque esse é um ponto muito importante, não é? Porque é ok que nós podemos adaptar a forma como nós nos posicionamos, como nós nos comunicamos, é ok que nós possamos até a nível profissional ter um determinado tipo de posicionamento, de forma como, não sendo repetitiva, mas da forma como nos apresentamos, mas esta é uma luta que eu até observo também muito em sessões e nos acompanhamentos, que é a pessoa ser realmente quem ela é. E isto podia dar aqui uma conversa tão gigantesca, não é? Porque o que é isto? Nós sermos efetivamente aquilo que somos. Primeiro, perceber o que é isto para cada um de nós, ser aquilo que efetivamente sou. E depois, como aplicá-lo primeiro dentro de mim, estando eu confortável com aquilo que realmente sou em todas as vertentes, para que depois para o externo, esta comunicação seja também cada vez mais fluida, mais integrada. Eu acho que isto acaba por ser um trabalho de uma vida inteira, obviamente, mas há aqui momentos e há aqui pontos que podem ser chave, e se tu te sentires confortável de partilhar o que é que te ajuda, o que é que já antes de iniciar este trabalho emocional já te ajudava a seres tu mesmo, vai, no fundo, e sim. o que é que te tem vindo a ajudar a que tu te mantenhas fiel àquilo que tu és, no fundo? Eu tenho refletido sobre isso, até porque há muita gente com essas questões, eu acho, que eu acho que se prende muito também com a confiança. Autoconfiança, é isso? Ou Confiança. confiança na vida no geral? Autoconfiança, sim, Uhum, autoconfiança. uhum, E o que eu acho é que. E o que eu pensei sempre foi, isso já é inato de mim, mas depois comecei a uhum, refletir um bocadinho mais.
E acho que isso veio e até pode ajudar para quem tiver filhos, eu acho. Eu acho que isso veio da minha mãe. A minha mãe é que sempre me transmitiu a ser autoconfiante, sempre deu liberdade para fazer o que eu queria, para exprimir o que eu queria, mesmo que fosse mau. Ou seja, um exemplo muito básico. Eu lembro-me que quando era criança não gostava de cumprimentar assim um grupo enorme de pessoas, nunca fui isso. E a minha mãe não me berrava por se eu não fizesse. Se eu dissesse só olá, ou seja, eu não era mal educada, mas eu sei Uhum. que ela me dava confiança e ela nunca me berrou por eu fazer certas coisas. Eu também tenho noção que eu era uma criança educada, bem informada, só. Tinha assim, não era assim de fazer asneira. Mas ela sempre me deu confiança para eu fazer o que eu deveria fazer dentro do estabelecido das regras gerais, do que se não fosse por maldade, ela dava-me confiança para eu fazer. E sempre me deu. Uhum. Ela também é confiante. E no outro dia eu vi uma frase dela que era assim: eu não tenho medo de nada. E eu também digo muito isso: eu não tenho medo de nada. Então isso dá-me confiança para ser quem eu sou. Isso foi uma coisa muito inata em mim, mas eu acho que se calhar veio dela, que ela sempre me transmitiu confiança para eu fazer o que eu queria, para eu ser quem eu queria, que não é um Uhum. problema nenhum. Uhum. Uhum. Então eu nunca sofri com críticas ou nunca pensei o que é que as pessoas pensam de mim. Ou, claro que existe sempre alguma vertente, obviamente, principalmente no trabalho. Uhum. Mas não é uma coisa que eu soube, é uma coisa que eu penso que tenho que me comportar assim porque XXX, mas eu não vou sofrer com isso. Eu sou muito transparente e sou muito direta e para mim o que eu tenho que ser sempre é sempre fiel a mim própria. Só assim eu consigo depois ser fiel aos outros, que para mim é uma coisa muito importante. Uhum. Uhum. Boa. Olha, e entrando aqui um pouco na questão da prosperidade abrangente como um todo, não é? Eu quando te fiz o convite para estares aqui, achei muito interessante aquilo que partilhaste comigo sobre a prosperidade financeira, sobre a visão que tu tens até sobre o dinheiro. Queres falar um bocadinho sobre isso? Sim, claro, podemos falar à vontade. Então, depois em instantes já descobri mais umas coisas. Boa, partilha. Se Tive sentir, já mais umas dizes. reflexões, porque como tu sabes, eu estive num retiro de desenvolvimento pessoal e então dá sempre para fazer mais umas reflexões em relação. Claro. O que eu sinto, e acho que foi isso que nós discutimos, é que acho que na nossa sociedade, pelo menos em Portugal, existe um bocadinho de estigmatismo da parte financeira, como se as pessoas não pudessem falar ou não pudessem ser merecedoras de ter dinheiro. Uhum. E Uhum. para mim não é uma questão, eu não penso isso. Eu também não penso só em dinheiro, ou seja, eu não penso, muitas vezes faço assim, nem sei quanto é que vou receber, eu sei que vou receber, mas não faço essa conta mentalmente logo, porque para mim é uma coisa que tem que fluir. É Uhum. uma Uhum. consequência. Se eu estou a trabalhar X, eu vou ter e eu aceito isso muito naturalmente e sei que vai acontecer. E há períodos, porque eu trabalho na imobiliária, é difícil, já tive períodos em que não recebia, mas eu sempre tentei manter, claro que há períodos de stress, não somos perfeitos. Tentei manter este fluxo do género, não, porque eu sei que se for consistente eu vou receber e eu mereço receber. E Uhum. para mim é muito fácil, por exemplo, uma coisa muito básica, às vezes os clientes demoram, atrasam-se nos pagamentos. Para mim é muito fácil cobrar. Eu Uhum. sei o que valo e sei que mereço e por isso tem que ser uma coisa fácil e rápida e não tenho problema nenhum a dizer a uma pessoa: ainda não fez o pagamento, por favor faça. Ou de dizer: eu vou cobrar X. É o que é, não é? No fundo. Para mim é assim, Uhum. sem Uhum. exageros. Eu sou ambiciosa e por isso é que mudei de carreira, basicamente. Eu sou formada em biologia, mas não sou ambiciosa do género, eu só vejo dinheiro. Não, eu acho que é um fluxo. Nós Claro. precisamos dele e temos que levar como uma coisa positiva. E por isso eu aceito naturalmente. Uhum. Uhum. Em relação ao que eu descobri ultimamente, é que quando eu comecei esta área, eu comecei por uma questão, um motivo externo que me motivou e que me levou a que eu chegasse ao nível que estava. Uhum. Esse motivo, entretanto, deixou de existir e eu sei que fiquei mais confortável. Então eu Uhum. descobri ultimamente que o meu motivo era uma falta, na realidade. E essa falta também tem que ser trabalhada, é isso que eu vou trabalhar agora. Ou seja, eu consigo Tu chegar lá, mas movias-te, só para perceber, tu movias-te pela falta neste tema de dinheiro, ou seja,
quase que era um impulso, nos momentos em que podias não ter, até fazendo aqui o paralelismo com aquilo que tu disseste há pouco. Tu trabalhas no ramo imobiliário, partilhaste, não é um salário fixo, acho eu que não estou a Não, cometer nenhuma inconfidencialidade e acho que é assim que funciona na maior parte das agências, não é? sim, Não há sim. aqui um salário fixo e, portanto, pode haver algumas oscilações e pode haver meses consecutivos em que não há propriamente nenhuma faturação. Estou correta naquilo que estou a Sim, dizer? certo, correto. E só para perceber então em relação àquilo que disseste, imagina que tu estás 3 meses em que faturas e há aqui um grande volume de faturação. E depois estás meio ano sem faturar, só dando um exemplo. Ou seja, quando estava próximo de terminar esse meio ano, em que se calhar o dinheiro que tu tinhas faturado já estava a diluir-se, é que tu davas novamente o impulso, o movimento pela falta era neste sentido, ou era outro tipo de Não, foi movimento outro, pela. foi outro motivo na altura. Quando eu comecei foi outro motivo. E depois cheguei a um patamar que eu já estou muito confortável, já tenho outros rendimentos e sei que a minha mente funciona já. Não, porque eu sei que isto. Também sei que, para mim, deixou de ter tanta importância a prosperidade financeira, ou seja, eu sei que estou confortável e comecei a dar mais razão, ou a interessar-me mais pela prosperidade emocional, que aí já podemos falar, que seria, para mim, mais importante do que estar a estressar-me ou a estar a trabalhar aos sábados e aos domingos, ou o que é que fosse, que era o que eu fazia. O mais importante para mim era ter tempo de descanso, era poder ver o pôr do sol, era ir andar a pé na praia, e foi isso que eu comecei a introduzir na minha vida. A Que era equilibrar. o que eu sentia falta. Sim, sim, sim. Olha, e relativamente a este ponto que tu disseste, que nós estávamos a falar e que tu própria anteriormente disseste, que é, pode haver meses em que tu não faturas, e eu queria te perguntar como é que tu lidas, ou se calhar agora já partilhaste, estás num patamar diferente, mas lá atrás, como é que tu lidavas com isto? Que estratégias emocionais ou não emocionais é que tu utilizavas para que o pensamento de eu não estou a faturar, isto é matemática, não é? Não está a entrar dinheiro, Ah, por muito que eu até possa ter aqui algum de parte, o que seja, não é certo que mais dinheiro vai entrar no espaço de uma semana, duas, um mês que seja. Isto, para algumas pessoas, pode ser um ponto de ruptura, até ou de mudar de emprego, ou de achar que não são capazes, ou de se questionarem do seu próprio valor, não é? Aqui a questão da confiança também. Queres sim. partilhar connosco o que é que te ajudou a que tu te mantivesses firme nessa certeza de que tudo é cíclico, na verdade, não é? E fazendo esse movimento de trabalhar, de dar o teu contributo, de ter o teu serviço, não é? Cada um de nós tem o seu próprio serviço, as coisas vão alinhar-se em algum momento. Mas isto é tudo muito bonito na teoria e para algumas pessoas isto pode ser. Está bem, mas como é que na prática isso se aplica, não é? Claro. Porque é aqui esta questão também muito da segurança pela falta, pela escassez, não é? Isto daria aqui também muitos temas, mas queres-nos Sim. partilhar o que é que te ajudou a ti especificamente? Sim, claro. Eu acho que já aconteceu várias vezes. E claro que chegas a um momento que entras numa fase de stress, porque não é um mês, porque se tu não fizeres, quando fazes um negócio, para explicar um bocadinho, é muito mais do que isso. Tu recebes, se calhar, em 3 meses, Uhum, recebes no fim. Então, às vezes, tu até podes estar a fazer não sei aqui, mas não estás a receber. Por muito que saibas que vais receber, tens que arranjar estratégias para ter sempre um claro. fluxo ou para ter uma poupança, que normalmente eu sempre tive. Mas sim, já cheguei a esses momentos e o que eu tentava fazer era que tinha momentos de tristeza ou de stress ou de ansiedade, mas eu dizia: não, eu consigo e vai acontecer. Vai acontecer. É o que eu dizia: vai acontecer. Eu vou. O que eu vou fazer é, em vez de estar aqui a chorar ou a lamentar, vou fazer o que eu faço sempre no resto dos dias. Vou interiorizar que vai acontecer e vou fazer as minhas rotinas diárias. Vou fazer aquilo que eu sei que resulta para acontecer. Agora, Uhum, depois depende de cada um. Pode ser claro. meditar, pode ser. Depois mesmo só, não só as partes externas, mas a parte de rotina diária, da agenda. Tipo, não, porque eu sei que para chegar aos dias eu tenho que fazer 2 horas disto e 2 horas disto e vou fazer. Porque não te apetece fazer, porque tu, no meu trabalho é assim, recebes muitos não. E quando estás em baixo é que tens que estar em cima. É que tens que estar preparado psicologicamente. E o que ajuda é que já houve tantas fases boas que eu começo a lembrar-me disso. Uhum, Começo-me a lembrar. E eu sei que, não sei explicar, mas eu sempre assim, não, se eu for consistente, eu sei que Deus, ou o que é que seja, o universo,
vai-me ajudar. E é isso que eu faço. É isso que eu faço sempre. Uhum. Olha, sim, sim, Sim. força. Não, Não, sim, ia-te Pina. perguntar, porque tu, há pouco, quando nós começamos a falar da questão da prosperidade emocional, tu disseste que há 2 anos para cá é que começaste a olhar com mais olhos de ver para este tema. O que é que te motivou? Qual foi o ponto de viragem, vamos dizer assim, para que até nem era um tema que fosse propriamente relevante para ti, mas que há 2 anos para cá começou a ser mais introduzido na tua vida? É fácil. Eu comecei a ter uns sintomas assim estranhos para mim durante 6 meses, que até hoje não saber do que é, mas também estava um bocadinho misturado com ansiedade. Eu tinha umas dores corporais fortes, musculares. Uhum, E eu na altura nem sequer fiz exames porque eu sabia, na minha cabeça, não sei explicar, mas eu sabia que não era só o físico, que era alguma coisa que me levou a que eu me sentisse naquele estado, uhum, emocionalmente. E por isso comecei a trabalhar, primeiro na nutrição, a encaixar as coisas, não é? Depois na meditação, assim, aos poucos. Depois na terapia, aqui com a minha melhor amiga, que está aqui, que ela faz fisioterapia e outras coisas, e comecei a fazendo uma série de etapas que eu sabia que me ajudaram e melhoraram no físico, porque depois o físico também estava a levar que eu ficasse mais ansiosa. uhum, uhum, Isso levou a que eu começasse a querer explorar outras mais além, não é? Outras ferramentas, explorar a mim própria, de tentar encontrar a cura, entre aspas, em mim, de saber o que é que se uhum, passava comigo. Porque como eu sou muito clara e confiante, eu nem eu própria percebi que se passava uma coisa comigo, foi assim do nada. Para mim foi assim do nada, aconteceu isto uhum. assim do nada. E foi a partir daí que eu decidi. Nunca é propriamente do nada. Tu agora a esta distância, Sim, consegues perceber o que é que possa ter despoltado isso? sim, consigo. Eu negava sempre na altura porque na minha cabeça eu dizia sempre estou bem, estou bem, estou bem. Mas acho que foi o facto de eu na altura tinha comprado casa, eu já comprei casa há 3 anos, 4 mais ou menos. Na altura já Uhum, tinha passado 2 anos ou assim, e eu nunca mais mudava para lá. Eu acho que isso foi um bloqueio na minha vida tão grande, mas que eu quis distanciar já, está tudo bem, vamos continuar, eu hei de chegar lá. uhum, uhum, Mas foi um bloqueio na minha vida, porque uhum, eu gosto de ter fluxo. Na altura estava na casa dos meus sogros, dos meus uhum, ex-sogros, e eu acho que a minha vida estava bloqueada, porque eu estava uhum, ali, não estava no uhum, ambiente certo. Nós sabemos, eu hoje em dia sei que os ambientes também ajudam nessa questão e que nos podem bloquear a esse nível. Ou seja, eu estava bloqueada emocionalmente, eu queria evoluir, mas não podia por causa desta situação. E eu acho que isso bloqueou depois tudo o resto, incluindo negócios, tudo. Ou seja, a prosperidade emocional está sempre na base de tudo. uhum, uhum. É isso, boa. Olha, o que é que eu te queria perguntar agora? Normalmente eu costumo terminar os diretos com esta pergunta, mas deixo obviamente à tua consideração se quiseres fazer aqui alguma partilha que não vá na sequência de nenhuma pergunta minha. Mas a pergunta que eu te queria fazer era: se a prosperidade emocional para ti fosse um sítio, qual seria? Ah, eu já ouvi essa pergunta. A prosperidade emocional no sítio, é assim, eu imagino isso como um sítio idílico, acho eu. Então, para mim, neste momento, o meu sonho era ter uma casa no campo, estar ali a cultivar. Não que a casa vá fazer isso, mas eu acho que a casa vai fazer isso, porque vai fazer Uhum, com que eu esteja num estado calmo, sereno, numa fase da vida assim, mais tranquila, só preocupada com aquilo, com as rotinas do dia a dia, e acho que é isso para mim. uhum. Bom, então a prosperidade para ti seria uma casa no campo. Sim. Boa, boa. Olha, Jacqueline, obrigada por teres estado aqui. Reforço novamente que deixo em aberto se quiseres fazer assim alguma partilha dentro destes temas que tu sintas de fazer antes de encerrarmos. A quem está aqui a assistir, se tiver algum comentário, olha, a Bel Confort diz, é mesmo isso, mindset forte. Aproveitar para agradecer a todas as pessoas que estão aqui a assistir e que vão assistir depois à gravação também. Se quiserem deixar aqui, então, meu ir dizer algum comentário, sintam-se à vontade para isso. Depois podem também deixar na gravação. Vai ficar disponível tanto no Instagram, como no YouTube, como no Spotify.
E dou-te então novamente a palavra, Jacqueline, se sentiste partilhar alguma coisa, senão encerramos. O que eu quero partilhar é só que, por muito que seja difícil, acho que as pessoas têm que ser autênticas, é a palavra. Para prosperarem, têm que ser elas próprias, por muito que ela própria evolui. Eu não sou a mesma há 4 meses, sei lá. Mas tens que te identificar sempre contigo. Ou seja, tens de estar num ambiente que tu não tenhas medo de dizer ou de ser o que tu és. Pensares, vão achar isto de mim ou vão achar aquilo, eu não posso me comportar assim ou assado. E é o que eu tenho tentado fazer mesmo na minha vida profissional. Eu, na minha vida profissional, tenho arriscado e feito alguma coisa de marketing, mas tento transparecer quem sou. Esta sou eu. Eu sou assim. Eu sou divertida e se o cliente não se identificar comigo é porque não é para ser meu cliente. E eu acho que as pessoas têm que flexibilizar mais esta parte. Ou seja, aceitar. Eu sou assim e quem tiver que vir a mim é por atração energética. É por atração. Por isso vão vir, não vão vir uns, não vão vir outros. E eu acho que é isso, sejam autênticos. Permitirmos sermos quem somos, seja lá isso que for para cada um de nós, não é? Vivermos a nossa E tu essência. sabes bem, porque tu, como eu, mudaste de área e estás a fazer o que te preenches. Sim, sim. Obrigada, Jacqueline. Um beijinho grande. Um beijinho grande a todas as pessoas que estiveram aqui. E vamos falando. Eu vou deixar então, como disse, a gravação, tanto aqui como no YouTube, como no Spotify. Estejam à vontade para enviar mensagem, tanto para mim, acho que para ti também podem partilhar. Se quiserem, olha, se estiverem à procura de casa, né? Casas ou. É só casas ou prédios também, já agora. Edifícios. Se estiverem à procura de alguma coisa na área do imobiliário, podem sempre enviar mensagem para a Jacqueline. Se quiserem trabalhar prosperidade emocional, podem sempre enviar mensagem para mim e trabalhamos todos em conjunto. Acho muito isso, tem um programa super completo. Sim, sim, sim. Trabalhamos todos em conjunto nesta sinergia. Lá está, novamente, de sermos quem somos, seja por meio de vivermos num espaço que está alinhado com a nossa energia, seja por meio de termos um negócio num espaço que esteja de facto alinhado com a nossa frequência, ou seja, simplesmente por vivermos independentemente do sítio, se é no campo, se é na cidade, sempre com este alinhamento interno, que é de facto o mais importante para que depois tudo transborde para o externo. Sim, sem dúvida. Obrigada a ti pelo convite. Beijinho grande. Quem assistiu e desculpa esta demora. Não tem não, um beijinho grande.